Faz um pouco mais de um ano que eu criei esse canal, e até agora a minha intenção com ele era ler coisas diferentes que me tirassem da minha zona de conforto e compartilhar minha experiência com vocês. Só que meus amigos, eu tava saindo tanto da zona de conforto que eu realmente tava bem desconfortável. Isso vai mudar? Não, mas pra comemorar que o canal tá fazendo um ano, eu resolvi reler um dos meus quadrinhos favoritos. Porque eu pensei, nossa, qual é o seu problema de eu falar de alguma coisa que eu gosto, né? Então eu escolhi Laura Jean Vive Terminando Comigo. E pra quê? Pra quê? Quero dizer, é sim uma leitura muito boa que eu recomendo pra vocês, mas já vai sabendo que assim, tu vai passar muita raiva. É num nível tão irritante que você deve olhar essa capa e pensar, essa daqui é a Laura Jean, né? Não, essa daqui é a corna da Fred, que é a protagonista. Imagina você ser tão otário que você é o protagonista de uma história e a história não leva o seu nome. Eu acho que pra um personagem é o equivalente a você ter tatuagem de um ex. Mas enfim, do que se trata exatamente Laura Jean Vive Terminando Comigo? Aqui acompanhamos Fred, uma adolescente que está no ensino médio e mora na Califórnia. Ah, ela morar na Califórnia tem alguma importância pra história? Não muita. Quero dizer, a história se passar na Califórnia significa que todo mundo lá é gay. Não no nível Hashtopper, que é tudo arco-íris e poder da amizade. Mas no nível de que você ser uma lésbica asiática não faz você se destacar nem um pouco. E sim, a Fred sabe disso. Ela sabe que ela não se destaca muito. No grupo de amigos dela mesmo, ela deve ser a pessoa com menos problemas na vida. Quero dizer, na realidade, só de você ter dois pais que ainda estão juntos e eles te apoiam em tudo, já te dá esse título em vários lugares. Mas enfim, o que as pessoas fazem quando elas não têm problemas? É isso aí. Elas procuram uma sarna pra se coçar. E a sarna da Fred se chama Laura Jean. Uma garota muito popular, bem descolada ali. Parece que ela saiu de um filme dos anos 80. E ela sempre age com uma vibe de uau, olha como eu sou legal e descolada. E todo mundo gosta de mim, eu sou irresistível. E todo mundo realmente gosta dela. Só que o problema é que gostam muito e ela retribui, né? Pra vocês terem ideia, a Fred e a Laura estão juntos há menos de um ano. E nesse tempo elas já terminaram umas 3 vezes. E é sempre a Laura que mete um pé na bunda da Fred, com a desculpinha de que tem que conhecer novas pessoas. Isso que foram as vezes que ela terminou, né? Porque o que ela faz aí que ela não contou. Por exemplo, nesse último término, que é o pontapé inicial da nossa história, durante o baile de Dia dos Namorados, a Fred chega com os amigos dela. A Laura, como sempre, chega bem atrasada. E é sério, vocês vão ver. É realmente ela sempre chega atrasada. Eu imagino que a Laura é aquele tipo de pessoa que trata se atrasar como um traço de personalidade. Meu amigo, não, isso não é tua personalidade. Você só é irresponsável. E mesmo chegando atrasada, a atenção dela pra Fred dura tipo uma dança. Ela já abandona a Fred ali e vai cumprimentar uns amigos. E acaba dando um perdido nela. E como todo bom corno sabe, o instinto nunca falha. Daquela coçadinha ali no chifre. Quando bate é porque fudeu. E não dá outra. A Fred vai procurar a Laura e acaba encontrando ela com outra sirigaita dentro da sala. E até que a Fred consegue lidar bem com esse flagra. Eu diria que é bem maduro da parte dela. Ela vai correndo pro braço dos amigos e fica bêbada com uma bebida de procedência duvidosa. Se tinha metanol ou não, pouco importa, porque depois disso ela vai pra uma lanchonete, onde ela bota tudo pra fora na frente da caixa. E eu não tô falando de desabafar, não. Foi aos bofs pra fora. E pra fechar a humilhação, no dia seguinte, tudo que ela recebe da Laura Jean é uma mensagem falando: fica chateada não, BJ. Como que pode, cara? Como que pode? Essa desgraçada nem existe, nem foi comigo, cara. É um personagem. É só fechar o quadrinho que o bagulho não existe mais. Mas ok, né? Se acalma, porque a gente tá só no começo. Mas é assim que acontece o terceiro término delas, por mensagem, depois do flagra da traição. E como não existe atestado pra término de namoro, ela tem que enfrentar a escola no dia seguinte. E eu sei que o mais sábio, o mais correto a se dizer seria algo do tipo: não se preocupa, não tá todo mundo falando de você, é só sua ansiedade falando mais alto, né? Mas convenhamos, né? Tipo, um término no dia dos namorados, ainda mais com traição envolvida. Porra, nossa, vai virar assunto até do grupo dos professores. Não tem nada que gera mais fofoca do que término. Provavelmente na próxima reunião dos pais eles vão discutir quem traiu quem com quem. E a Fred nem pode reclamar tanto assim das fofocas, porque nesse quadrinho o tempo todo, ao invés da gente ter balões de fala, a gente tem na realidade a Fred escrevendo pra uma coluna de conselhos amorosos, que nada mais é do que aquelas contas do TikTok que fica narrando casos de término. Se a Fred não gostasse de fofoca, ela não iria conhecer uma pessoa dessas. Mas também, como não é de imediato que ela consegue a resposta dessa conselheira, a Fred decide buscar meios alternativos. Por recomendação da Doodle, a melhor amiga da Fred, ela vai se consultar com uma claravidente. Óbvio, né? Tipo, melhor forma de superar um término. Fazer terapia? Psicólogo?
besteira. Muito melhor você consultar uma vidente que, detalhe, atende num lugar onde as pessoas jogam RPG. É uma loja de tabuleiros, tá ligado? O RPG do Selbit. É com esse tipo de gente que você tá pedindo ajuda. Mas chegando lá, a Fred explica a situação dela pra vidente, conta o como ela conheceu a Laura Jean. Ela diz que ela conheceu a Laura Jean numa ciranda. E a vidente diz que, por conta disso, o relacionamento delas está fadado a ser uma eterna ciranda. E assim como a dança, no relacionamento delas, nunca vai ser só as duas. Em outras palavras, ela tá falando que a Laura Jean abriu o relacionamento e só a Fred não percebeu. E o conselho final dela? Termine com a Laura Jean. Óbvio, né? Porra, se tu tá sofrendo com o término, vai lá e termina você, né? Que intuitivo, né? Nossa, que bagulho óbvio. Como que caralho ela não pensou nisso, né, sua filha da puta? Aí tu pensa, nossa, então todo esse papo de vidente foi pro caralho, então, né? Bem, é quase, mas não. Pois quando a Fred volta pra casa, adivinha quem tá lá esperando ela? Fingindo que nada aconteceu? Isso mesmo, a desgraçada da Laura Jean. Mas a Laura Jean chega lá, se faz de sonsa, pergunta se a Fred pode sair depois. Toda do jeito brincalhona dela, né? Nossa, e como odeio essa desgraçada. Porra. E o pior de tudo é que a Fred vai na dela. É isso aí, a Fred vai na dela. Ela cai no papinho. A Fred no final de tudo ainda sorri. Nossa, olha que legal, né? Caralho, a Laura Jean voltou. Eba! Ah! E é isso aí, é isso aí. As duas voltaram. Eba! Poxa, que felicidade pro casal. E dessa vez a gente vê como funciona mais ou menos ali o relacionamento delas. E spoiler, não funciona. Todo mundo ao redor da Fred percebe que a Laura é problema, mas a Fred não percebe isso, porque ela tá num relacionamento tóxico ali. Quem já viu sabe, todo mundo sente cheiro de bosta, menos quem tá cagado. E a base do relacionamento delas é a Laura chega, rouba toda a atenção da Fred, fica uns 2 minutinhos ali e é isso aí, já zarpa pra outra. Porque sim, provavelmente a Laura trai a Fred. No mínimo ela mente sobre o que ela vai fazer. E a Fred, quando tá com a Laura, simplesmente não consegue administrar o tempo dela com os amigos. Porque a gente vê ali que tem várias coisas acontecendo no círculo de amizades dela, só que ela não consegue ficar por dentro de nada. Principalmente ali com a Doodle, que vira e mexe, tá com uns papos bem estranhos. E parece que a Fred quase consegue ali pescar o que tá acontecendo. Quando ela tá quase, no quase, a Laura chega pra dar a dose diária dela de atenção e fode com tudo. Porque lá se vai todos os pensamentos da Fred, né? Tipo, vai tudo pro caralho. O resto do dia inteiro, a Fred vai ficar só sendo uma amiga de merda com a fuça no celular. E é irônico, porque a Dudu odeia celulares. Inclusive, ela nem tem um. Ou melhor, isso é o que a Fred acha, porque recentemente ela pegou um celular e a melhor amiga dela nem sabe disso. E tipo, nem é como se a Dudu tivesse escondendo isso dela. Ela deu trela ali pra ela fazer uma pergunta. Ela até tentou puxar o assunto, né? Mas não rolou. Inclusive, a Fred vai lá e desmarca a noite delas de modificarem bichinhos. Porque eu não sei se vocês repararam, mas a Fred tem vários bichinhos no quarto dela e é meio que um hobby das duas. Mas enfim, né? Um lance das duas e a Fred desmarca pra ir numa festa com a Laura Jean. E tipo, nem é como se a Fred gostasse disso. Ela fica lá igual uma planta, andando de um lado pro outro. Ela até chega a ficar chateada e questionar a Laura Jean do porquê ela não tá dando tanta atenção pra ela. Mas qualquer papinho da Laura Jean já enrola a Fred. Se ela pedir, a Fred deita e rola. Incrível, né? A xereca dessa Laura Jean deve ser de diamante. É hipnótica. E depois dessa festa, tudo só piora. A Fred fica cada vez mais distante dos amigos. E tipo, não que a Laura passe mais tempo agora com a Fred, né? Ela continua sendo uma puta vacilona. A Fred vai ficar diabética de tanto bolo que ela leva da Laura. Mas num desses bolos, a atendente do caixa que a Fred vomitou reencontra a Fred. A atendente convida a Fred pra tomar um café e ela aceita. Ela desiste de esperar a Laura Jean. Não que ela fosse aparecer. Mas as duas vão tomar um café juntas e a atendente chama a Fred pra uma festa. A Fred aceita e olha só o que ela faz. Ela pensa em chamar a Doodle. Olha que milagre, né? Ela não pensou na Laura Jean. Ou melhor, não pensou só na Laura Jean, porque ela também chamou a Laura Jean pra ir na festa. E quando a Doodle descobre isso, mas todo o tempo que a Fred ficou distante, deixa a Doodle pé da vida. Ela realmente não parece querer papo agora não. Porra, a guria toda boazinha, toda de boa. Depois entra na escola tirando e todo mundo fica. Ah, o que aconteceu? Poxa, nem suspeitava, ela não era dessas coisas. Foi muito do nada. Fred, você é uma péssima amiga. Enfim, depois de todo esse papo esquisitíssimo, depois da Doodle se recusar a ir na festa, a Fred decide ir do mesmo jeito. Olha que legal, olha que amiga preocupada que ela é. E lembra que ela convidou a Laura? Pois bem, ela vai, mas não é com a Fred. É isso aí, ela ignorou a Fred, deu um bolo nela pra ir numa festa escondida, e é a mesma festa que a Fred tá. Essa guria é impossível. Caramba, é incrível, incrível essa guria.
porra, se ela entra pra nossa seleção, a gente ganha o Hexa. Quando a Fred vê a Laura lá, ela num ato desesperado, decide dar um beijão no amigo da atendente. Porra, essa atendente tem nome? Eu não vi aqui. Ah, tá. É Vi. Eu tô chamando ela o tempo todo de atendente e eu só vi agora que é Vi. Mas enfim, a Fred fica muito mal por ter feito isso. Até porque era só pra fazer ciúmes na Laura. Ela nem queria ter feito isso, de verdade. E assim, ela acaba com a noite. No dia seguinte, todo mundo tá sabendo desse beijo da Fred. Eu falei. Ensino médio só tem fofoqueiro. E a Doodle, na noite passada, tinha mandado uma mensagem pra Fred, perguntando se as duas podiam conversar. Elas acabam não conseguindo conversar ali durante o período antes das aulas começar, o que não seria um problema, né? As duas marcam ali de se conversar durante o intervalo. Mas adivinha só, é óbvio que a embuste chega e atrapalha tudo. A Laura Jean pede para as duas conversarem ali a sós, então elas ficam ali e meio que fazem as pazes. E só depois a Fred se toca que tinha que conversar com a Doodle. Quando ela lembra da Doodle, ela já tá putaça. E lá vamos nós de novo. Mais um período da Fred distante dos amigos. E nem dá pra saber se a Doodle realmente tá evitando a Fred ainda. Porque a filha da puta não tenta ir atrás da melhor amiga dela. Caralho, meu irmão. Custa pedir desculpa? Custa! É sério, só depois de um casal de amigos da Fred ter uma discussão e ela tentar dar um conselho, convenhamos, né? Tem que ser muito fodido pra querer conselho da Fred. Eu mesmo prefiro fazer terapia de casal com a Elise Matsunaga, mas um dos amigos dela dá um leve esculacho nela, perguntando por que caralhos ela não tá indo atrás da melhor amiga dela falar sobre o que está acontecendo, né? Um leve esculacho. E ela pensa, né? Poxa, né? Verdade. Porque ao invés de ficar perguntando por aí o que aconteceu com ela, eu não vou, sei lá, ir na casa dela, ver. E chegando lá, dá pra ver ali que o clima entre as duas é meio desconfortável. A Dudu parece estar com bastante raiva. A Fred pede desculpas e pergunta se não seria melhor ela ir embora. Mas ao invés de mandar ela embora, ela revela o que tem acontecido com ela. E a Dudu está grávida. Isso aí, nesse tempo em que a Fred ficou distante, a Dudu acabou tendo encontros com o mestre da mesa de RPG dela. Um cara que, de acordo com a Doodle, é mais velho e já é casado. Isso é relevante porque elas têm entre ali 17 e 16 anos. E como a gente já viu, a Fred não é a melhor em dar conselhos, o que só deixa a Doodle com mais raiva. Ela diz ali o quanto a Fred vem sendo uma péssima amiga e ela só decide ir embora como resposta. E adivinhem pra onde? Adivinhem? Ah, mas é claro que essa filha da puta vai pra desgraçada da Laura Jean. E ali depois dos 3 minutos de tempo de qualidade que elas passam juntas, dessa vez a Fred percebe que tem alguma coisa errada, né? Tipo, ela não tá feliz. E olha só que milagre, dessa vez ela não espera, sei lá, 5 meses passarem. Ela vai conversar de novo com a Doodle. E dessa vez as duas conseguem ter uma conversa mais tranquila. A Doodle revela que pretende desengravidar. E como eu já disse antes, a história se passa na Califórnia, então isso é legalizado lá. E a Fred disse que pretende ir junto com a Doodle pra apoiar ela. Só que mais tarde, enquanto a Fred tava no trabalho, mesmo sem ninguém repetir o nome desse demônio 3 vezes, a Laura Jean aparece. Ela vai lá pra convidar a Fred. E olha só que milagre, cara. Parece até mentira. Mas a Fred fala que não pode. A Fred até tenta se desculpar, né? Falando que tem um compromisso e que é importante, sei lá o quê. E a Laura Jean fica tipo: ai, não, tá bom então. Ai, ok, nem ligo. Tomar no cu, sua nojenta. Passo mais pano ainda pra Fred porque nem é o aniversário dessa puta. Ela só quer, sei lá, fazer uma semana inteira de comemoração. Mas sinceramente, alguém ainda cai nesse papinho da Laura Jean? De que ela não se importa? Alguém ainda tá caindo nessa? Ainda tá engolindo? Porque olha só, quando chega o dia, a senhorita não me importo resolve mandar uma mensagem pra Fred, dizendo que é uma emergência, que ela tem que correr pra lá, que é urgente. E quando a Fred chega lá, olha só que surpresa, era porra nenhuma. A Laura Jean só disse que queria ver a namorada no aniversário dela. Não é aniversário dela. E ainda ela disse que se ela tinha um compromisso, e mesmo assim ela pôde aparecer ali, era porque esse compromisso nem era tão importante. E assim que chegam os primeiros convidados da Laura, ela já dispensa a Fred. Sim, essa filha da puta só não aguentou ficar 2 minutos sozinha. 2 minutos. Essa desgraçada carente. Infelizmente, por conta disso, a Fred acaba chegando atrasada no compromisso com a Dudu, mas ela fica lá pra esperar a amiga. E mesmo o pós sendo difícil pra Dudu, a Fred continua ali apoiando a amiga dela. Mesmo depois da Laura Jean mandar outra mensagem falando que tá tudo bem e que perdoa a Fred. No dia seguinte, a Fred vai até a casa da Laura Jean. Mas calma, calma, não se estressem ainda, pois dessa vez a Fred só vai lá pra terminar com a Laura Jean. Pra fechar com chave de ouro, a Laura não leva no tá de boa, ai, nem ligo. Porque a Fred sai de lá ao som dos
xingamentos da Laura Jean. Bem, no fim, a Laura Jean não deixa de ser uma garota mega popular, mas ao menos a Fred agora é ela mesma, e não só a namorada da Laura Jean. Nossa, como eu amo finais felizes. Dá oi, Chewie.